Vamos começar ou não vamos? Vamos lá. Vamos. Você que manda. Agora sim, vai, você. Tá, Pode bora lá começar. então. Então tá, pessoal. Muito boa noite a todos, tá? Me apresentando então devidamente. Me chamo Denis Azevedo, só faço parte do time de engenharia de pré-vendas aqui da Goodway, tá? Então, a Goodway tem aqui uma equipe, a gente chama aqui internamente, né, de time de soluções, onde a gente entra em contato com vocês integradores, né, com os distribuidores, para mostrar, né, realmente essas novidades, né, lançamentos, como é o caso aqui hoje. A gente auxilia também vocês aí, toda essa questão aí de treinamentos, dimensionamento de bateria, né, é um tema ainda, pode-se dizer que é um tema bem novo, né. Então, tem todo um time de engenheiros aqui que está disponível para vocês, tá, para dar esse apoio. Então, é só entrar em contato conosco aí, que a gente, no site mesmo, tem contato, pelo grupo ali, né, que tem o WhatsApp ali, você pode, se precisar de algum auxílio além do que a gente for fazer o demonstrativo aqui hoje, tá, vocês podem tranquilamente entrar em contato conosco, solicitando mais informações, tá? Bom, o objetivo então hoje aqui, né, para fazer o lançamento, tá, de um produto aí que vem sendo bem solicitado no mercado brasileiro, tá? Esse produto aqui é um inversor trifásico 220 volts, tá? É um inversor aí que vai ter uma grande aceitação de mercado aí já, pelo que o pessoal já está me dizendo aí, que já está em pré-venda, já teve algumas vendas já antes mesmo do produto ser lançado, tá? Porque realmente é um produto aí que é, o mercado pediu muito para nós, né? A gente viu essa necessidade que vocês nos trouxeram, né? Então a Goodway montou esse produto aí, é, pensando no mercado nacional, tá? E a ideia aqui hoje é mostrar um pouco do sistema híbrido, né? O porquê que a gente está lançando esse produto 220 volts. A gente vai mostrar também algumas aplicações, como configura o equipamento, tá? E depois no final a gente mostra alguns exemplos também, casos práticos de instalação dele, tá? Nessa parte de instalação ali, de configuração, é um pouco técnico, tá? Então, se tiver alguém do comercial assistindo aqui o nosso treinamento, não se apavore, não se desespere, tá? Observem bem o que que a gente vai mostrar, porque mesmo mostrando a parte mais técnica de configuração, vocês já vão ver algumas aplicações, tá, dessas configurações nos clientes de vocês, tá? Isso vai ser um treinamento, a gente não vai entrar muito adentro também da parte técnica, então a gente vai deixar acessível, né, tanto para os técnicos, para a engenharia, para o time comercial também, tá? Sem mais delongas, vamos começar então, né, mostrando então os sistemas híbridos. Inicialmente, eu quero mostrar para vocês aqui, fazer um paralelo aqui, né, comparando aqui um sistema convencional on-grid com um sistema híbrido, tá? Isso até antes de mostrar de fato o produto novo. Como é que funciona o sistema on-grid tradicional, né? Aquele que vocês instalam aí desde sempre, né? Desde lá dos primórdios da energia solar. O sistema on-grid é aquele sistema que está sempre conectado à rede elétrica, então ele tem que estar sempre dependendo, né, da concessionária para utilizar a energia, né, do fotovoltaico para exportar essa energia para a rede, tá? Essa energia, então, que o inversor vai gerar, vai ser absorvida ali pelas cargas que estão ali no local, né? Pode ou não ter um medidor inteligente ali para fazer a leitura do consumo e da exportação, e aí depois vai ser exportada essa energia rentabilizada como créditos, tá? Isso aqui é o padrão, né, de sistema on-grid. O que a- a- o lado negativo, né, digamos assim, desse sistema vai ser o ilhamento, né? Porque se o sistema ficar sem energia elétrica, ele não consegue utilizar a energia do fotovoltaico para nada, né? Aposto com vocês aí que vocês já tiveram algum cliente aqui na hora de fechar o sistema e perguntou, né? Quando faltar luz, eu vou ter energia, né? Infelizmente, devido ao princípio do elemento, que é um princípio que está ali para a segurança, né, da rede elétrica, a gente não consegue utilizar a energia do fotovoltaico para abastecer as cargas que estão ali no local, tá? Por isso que a gente lançou o inversor híbrido, tá? A Goodway está no mercado aí desde 2010, tá? Mas em 2014, né, foi a primeira fabricante chinesa aí a produzir um inversor híbrido, tá? Então a gente teve um inversor híbrido, na época era um monofásico, né? Mas ele estava em produção, inclusive, desde 2014 até 2022, né? Quando a gente lançou a segunda geração. Então, um produto aí que teve uma vida bem longeva, né? Agora a gente já está trabalhando aí com outras gerações. Mas aqui, né, trabalhando
falando, né, de inversor híbrido trifásico, né, que é a imagem que a gente tem aqui do inversor híbrido trifásico, o funcionamento não é muito diferente do inversor híbrido monofásico, tá? Como é que vai funcionar, tá? Basicamente, o inversor ele vai receber, né, a energia do fotovoltaico, e essa energia que vai vir, né, dos painéis, ela pode, claro, durante o dia ser destinada para a rede elétrica, para exportar energia para a rede, como qualquer sistema híbrido, como qualquer sistema on-grid faria, né? Não tem muita diferença aqui nesse caso. Ele pode usar o sistema fotovoltaico para carregar as baterias que estão ali conectadas, tá? E ele vai ter uma saída CA, tá? Chamada saída de backup, tá? E é aqui que está todo o pulo do gato do inversor híbrido, tá? Que o inversor on-grid não tem essa saída CA chamada backup, tá? E nessa saída CA backup, vocês vão ligar tudo que é aquilo de prioritário naquela instalação, tá? A gente fala de backup, muito de backup de backup do computador, backup dos arquivos, né? O que é o backup dos arquivos do computador? É a gente salvar tudo que é importante no computador num HD externo, né? Algum local seguro, né? Aqui, né, a gente vai fazer um paralelo, né, usando a mesma terminologia de backup, né? Então, na saída de backup, eu vou ligar tudo aquilo que é prioritário, aquilo que é importante na minha carga, nesse cliente que eu vou estar instalando, tá? Se eu estou instalando num escritório, daqui a pouco eu vou estar com os computadores, roteadores de internet ligados na saída de backup, tá? Se eu vou estar instalando isso aqui num mercado, por exemplo, eu vou estar instalando o backup para alimentar o caixa do mercado, por exemplo, a iluminação do mercado, por exemplo, né? Então, isso vai variar muito de caso a caso, tá? E o que que tem de diferente nessa saída de backup, tá? Basicamente, ela vai estar sempre sendo abastecida por uma das três fontes de energia que nós temos no sistema híbrido, tá? O, a saída de backup, ela durante o dia vai estar recebendo a energia do fotovoltaico, tá? No momento que eu estiver de noite, né, que não tenho fotovoltaico, ele vai estar recebendo a energia da rede elétrica, tá? A rede elétrica vai abastecer o meu inversor aí pela entrada on-grid e vai abastecer o backup, tá? E no momento que eu não tenho nem fotovoltaico, nem a rede elétrica, ele vai comutar, né? Ele vai trocar a fonte de energia, né, da rede elétrica para a bateria. Então, percebam aqui que a bateria ela vai ser usada sempre em último caso, né? Principalmente falando assim, eu estou no momento durante o dia, tá? Durante o dia eu estou recebendo energia do fotovoltaico, exportando para a rede elétrica, e também abastecendo as cargas de backup, né? E vamos supor que eu tenho uma queda de energia, né? Tem uma falta de rede da minha concessionária lá na minha entrada de luz, né? Onde está instalado esse cliente. Se eu tenho essa queda de luz, eu não tenho mais a concessionária para exportar a energia, né, do fotovoltaico. Então, mesmo assim, o fotovoltaico continua abastecendo a energia para a saída de backup, tá? Faltou luz, se está durante o dia, o fotovoltaico abastece as minhas cargas. E perceba que aqui, pessoal, eu não estou usando a bateria ainda, tá? O próprio fotovoltaico está abastecendo as cargas ali, claro, se eu tiver insolação suficiente, né? No momento que for durante a noite, né, vai cair a energia da concessionária, ele vai comutar automaticamente para a bateria. E aqui que está um ponto importante, né, que ele faz essa troca, né, a comutação da rede elétrica para a bateria em 10 milissegundos, né? Então, tem um tempo muito curto ali, o que a gente pode chamar isso de nível UPS, né? É um tempo que ele vai ficar desabastecendo a saída de backup, que é de 10 milissegundos, que as próprias fontes, né, dos equipamentos que estão ali conectados vão suportar, né? Não vai ter uma queda em nenhuma carga, nenhum componente que está ali instalado, né? Diferente aí de outros sistemas que tem no mercado, tá? Que trabalham com uma caixa de comutação externa, que aí pode ter um tempo de computação mais alto, aí, né, na faixa de 3 segundos, né? Como a gente tem todo o sistema instalado dentro do inversor, né, tanto a parte de chaveamento, comutação, controle de baterias, está tudo embutido ali, a gente não precisa de nada externo, né, ao inversor para fazer essa comutação, tá? Então, qual o inversor que a gente tinha até então, né, trabalhando neste modo, né, inversor híbrido? A gente tinha um inversor chamado da linha ET, tá? O ET é a linha de inversores trifásicos híbridos, né, que nós tínhamos até então, e a gente trabalha no Brasil aí com duas potências desse inversor, tá? Inversor de 20 quilowatts e inversor de 30 quilowatts, tá?
São inversores aí que tem duas ou três MPPTs, né? O de 20 tem duas, e o de 30 tem três MPPTs, tá? Com 30 amperes de entrada por MPPT e duas entradas por MPPT, tá? Tensão de entrada aí até 1000 volts, um oversizing de 50% nesse inversor. Já tem a FCI, DPS tipo 2, CC, né? Chave seccionadora, tá? E esse inversor ele trabalha com baterias de lítio ferrofosfato, tá? A Godwin também possui uma linha de baterias específica para esse inversor, que são baterias modulares, né? As que a gente vê à esquerda aqui, é uma torre de baterias montada aqui, com no mínimo três módulos de bateria e no máximo nove módulos de bateria, tá? Então aqui a gente consegue um armazenamento aí de 9,6 kWh e até 28,8 kWh por torre de bateria, né? Claro, se eu precisar de mais energia, eu posso somar, né, até 16 torres de bateria por inversor, né? Então isso aqui vai dar 460 kWh, né, de energia armazenada por inversor. Dá para vocês terem uma perspectiva, isso aqui, 460 kWh, é mais ou menos o que um apartamento aí de médio porte vai gastar durante um mês, né? Então é bastante energia mesmo, né? Claro, mais voltado não para apartamento, mas sim para uma aplicação mais comercial, né? Que realmente vai precisar uma autonomia robusta, né? E confiável para abastecer as suas cargas. Lembrando que esse inversor ele até trabalha com outras baterias, então a Goodwin ela já homologou alguns outros fabricantes de baterias para trabalhar com esse inversor, tá? Então lá no nosso site tem uma lista lá das baterias compatíveis com esse inversor. Essa bateria que a gente está mostrando aqui, que é a Lynx Home FG2, né, é o nome da série da bateria, ela trabalha somente com o inversor da Goodwin, tá? Bom, e qual o problema, né? Qual a dificuldade que o pessoal tinha em usar esse inversor, que é um inversor trifásico híbrido 380 volts, aqui no Brasil, tá? Bom, o problema de usar um inversor híbrido trifásico 380 é que ele vai trabalhar sempre com 380, entre fase e fase, né? O famoso 220 fase neutra. Só que acontece que em cidades aí como, citando aí, por exemplo, Porto Alegre, São Paulo, a gente tem aí uma rede elétrica que ela é distribuída numa tensão de 127 e 220, né? Então, vai ser 127 volts fase neutro ou 220 volts fase-fase, tá? E para mim conseguir instalar, né, esse inversor híbrido trifásico 380 neste tipo de rede, são necessários dois transformadores, tá? Dois transformadores trifásicos nesse caso, tá? O primeiro transformador vai estar conectando o inversor à rede elétrica, à concessionária, tá? Então esse transformador ele vai estar elevando a tensão da rede, né, de 127 a 220 para 380 volts para o inversor conseguir trabalhar com a rede, conseguir exportar energia, né, estar conectado de fato à rede elétrica, tá? E na saída de backup, a mesma coisa, tá? Por quê? Porque essas cargas que vão estar instaladas nesse cliente aí já são cargas de 127, 220. Então, eu vou ter que rebaixar a tensão do transformador para a rede do cliente, né? Para ter o mesmo nível de tensão, tá? Então, vocês percebam aqui que eu vou ter duas vezes as perdas do transformador, tá? O transformador a gente consegue estimar aí, tem alguns cálculos aí que chegam a 10% de perdas, né, por transformador. É, por quê? Porque durante o dia, quando está gerando energia, a energia vai passar pelo transformador e uma parte dela vai ser transformada em calor, né? Ele não vai entregar, se ele está gerando 20 kW, ele não vai entregar 20 kW para a rede. Ele vai entregar para a rede aí perto de 18 kW, porque 10% vai virar calor, né, na hora de exportar energia para a rede. Durante a noite é a mesma coisa, ele vai ser um transformador que vai estar parado ali, gerando uma carga parasita, né? Então ele vai estar consumindo os créditos que a gente acumulou durante o dia, né? E o problema é que a gente vai ter um segundo, né? Um segundo transformador ali. Então esse transformador, o segundo transformador que vai estar ali na saída de backup também vai gerar custo, também vai gerar perdas, né? Também vai reduzir o payback desse cliente, tá? Então, por mais que talvez seja à primeira vista assim a melhor opção, né? A gente tem que observar ali que vai ser além do custo elevado da instalação, da implementação geral, né, do transformador,
a gente tem também esse custo que a gente não enxerga à primeira vista, né, que são esses consumos parasitas do transformador, tá? Por isso, então, que a gente chega a uma solução de um inversor híbrido trifásico 220 volts. Então, ele vai ser compatível com redes elétricas 127 volts, 220, né? 127 fase neutro e 220 fase. Tanto na entrada ao grid quanto na saída de backup, tá? Então, quando a gente dispensa o transformador e utiliza um inversor específico para essa aplicação, a gente consegue aí elevar os ganhos do cliente, né? Consegue ter um payback significativamente aí mais rápido, tá? Para esse tipo de instalação, tá? É, de novo, né? Todos os recursos, os modos de operação que eu apresentei anteriormente ali, se aplicam para esse inversor também, tá? Então, o que a gente está lançando no mercado hoje, de fato, é o inversor híbrido trifásico 220 volts. Então, a gente vai ter ele em duas versões, duas potências, digamos assim, né? A primeira potência vai ser um inversor trifásico 220 híbrido de 12 quilowatts, tá? E a segunda versão vai ser um modelo aí de 18 quilowatts. Tá? Também vai ser aí de duas ou três MPPTs, né? O de 12 são duas e o de 18 são três MPPTs. É, vai ser nativamente, né? Óbvio, 220 volts ali, fase, né? E também mantém os recursos ali do inversor de 380 volts que eu havia comentado anteriormente, né? A tensão desse inversor aqui vai ser em torno de 800 volts, aí tensão máxima, né? De entrada da string, tá? Mas também vai ter um oversize de 50%, AFCI integrado, DPS-CC tipo 2 integrado, chave CC, Wi-Fi, né? Também manter o tempo de comutação, né, o tempo de troca da rede para a bateria em 10 milissegundos, tá? Aqui só uma observação, né, que a gente fala ali do DPS-CC tipo 2 que já está integrado, né? Por que que tem isso? Isso já dá um recurso que a gente coloca no inversor que a gente já contempla, né, todas as normativas, né, de segurança. Então, não é necessário nesse tipo de inversor aqui colocar uma string box à parte, tá? Se vocês quiserem, né, colocar uma string box, não tem problema, pode colocar, não interfere em nada no inversor, mas ele já tem o DPS integrado ali, também já tem a chave seccionadora, então pode vir com os cabos ali, conectar diretamente no inversor, que vai ser um custo a menos, né, de string box, vai ser tempo a menos de instalação, tá? E vai ser conexões a menos ali para eventualmente dar alguma falha, né, de instalação no futuro. Então, a gente indica, né, que sejam instalados diretamente as strings nos inversores, tá? Observe então que a gente está falando aqui, né, a gente listou ali, né? São quatro modelos, né? Que, se vocês perceberam ali, a gente tem 12 quilowatts e depois tem 12 quilowatts híbrido flex. Também tem 18 quilowatts e 18 quilowatts híbrido flex. E o que que é o híbrido flex? Bom, vocês lembram lá no início que eu comentei que se faltar luz durante o dia, não é necessário bateria para abastecer o backup, né? Porque o próprio fotovoltaico consegue diretamente ligado no inversor abastecer a saída de backup, tá? Então, a gente sabe que às vezes o cliente quer instalar um sistema fotovoltaico, mas não quer inicialmente investir em baterias, tá? Então, aquele cliente que pergunta para vocês ali, tá, mas eu vou ter um sistema que abastece, vai ter energia suficiente aqui durante o dia, quando faltar a rede elétrica, né? Nesse caso aqui, sim, né? A gente tem a possibilidade, né, do fotovoltaico abastecer o nosso backup, mas se eu não tiver a bateria aqui, vai funcionar da mesma maneira, né? Então, por isso, a Goodway colocou no mercado aqui um inversor chamado híbrido flex, que ele vai vir nativamente com a entrada de baterias bloqueada via software, tá? E qual é a vantagem disso, tá? A vantagem é que a gente consegue vender esse inversor por um preço reduzido, né? Por um preço de tabela aí mais competitivo, né? Frente ao inversor híbrido, frente ao inversor on-grid, né? Trifásico, com a vantagem de vocês, primeiro, vender ele por um custo mais em conta, né? Mais competitivo, tá? Segundo, o cliente já vai ter a vantagem de, durante o dia, ter uma energia para abastecer o backup com o seu próprio fotovoltaico, tá? Claro que vai ser dependente sempre da potência disponível naquele momento, tá? E terceiro,
vocês vão poder fazer um upselling, né? Fazer uma segunda venda para o mesmo cliente, tá? Vamos supor que esse cliente comprou um inversor híbrido flex, instalou lá na casa dele, não vai poder inicialmente colocar baterias porque é bloqueado, né? Mas por ele, por enquanto, tá tudo bem. Mas aí passou algum tempo ali, ele gostou, né, de ver o sistema funcionando lá durante o dia. Ah, mas sentiu falta que às vezes durante a noite falta luz e ele fica lá sem abastecimento. Então, quando ele quiser colocar de fato um banco de baterias, vocês podem comprar, né, do distribuidor um código de ativação que transforma esse inversor em híbrido full, em híbrido desbloqueado, tá? E aí vocês vão colocar isso via aplicativo, um código de 6 letras ali, um código simples ali. E no mesmo momento ele já libera a entrada de baterias. Aí como vocês podem vender para o cliente uma bateria, né, conectar ali, aí sim vai se tornar um híbrido completo, tá? Outro detalhe, tá, é sobre o medidor inteligente. A gente está sempre mostrando ele aqui nos slides, mas ele vai ter esse medidor inteligente integrado, já vai vir dentro da caixa, tá? Seja ele o flex, seja ele o inversor híbrido, tá? E esse medidor inteligente também ele já vai vir com os TCs, que ele vai fazer a seguinte medição, né? O TC é um sensor que vocês vão instalar lá na entrada do cliente, na entrada de luz, tá? Chama de toroide, né? É como se fosse uma quem nunca viu, né, uma arruela, né, onde vai passar o cabo por dentro, né? E aí esse TCE a gente vai conseguir fazer a leitura de quanto que o cliente está consumindo, quanto que ele está exportando, e o medidor inteligente vai fazer a comunicação com o inversor, tá? E com isso ele vai ter na palma da mão ali o 100% do tempo, né, dia e noite, quanto que ele está, a leitura, né, de quanto que ele está consumindo, tá? Então o medidor inteligente já vai junto na caixa de todos os inversores híbridos comercializados pela Goodway, certo? Então, falando um pouco mais aqui da própria bateria, tá? A bateria, como expliquei anteriormente, né, é uma bateria modular, é uma bateria, ela vai trabalhar com uma tensão de 180 a 580 volts, e isso vai variar conforme a quantidade de módulos, né, de bateria que a gente vai colocar, né? Então, numa torre, a gente pode adicionar de 3 a 9 módulos de bateria, e essa parte superior aqui que vocês estão vendo é o módulo de controle, tá? Então, daqui que vai sair todos os cabos de comunicação e de potência para o inversor. Inclusive, se tiver uma outra bateria, né, uma ou mais baterias, torres de baterias, digamos, é, a própria borneira aqui desse módulo de controle já contempla aqui dois positivos e dois negativos, né? Isso porque a gente pode levar um par de positivo e negativo para o inversor e o outro par de positivo e negativo para o próximo banco de baterias. Então não precisa nenhuma combiner box, por exemplo, né? Uma caixa de combinação de CC para ligar as baterias. Está tudo realmente incluído, né? E esse cabo de comunicação ele vai permitir que o inversor consiga conversar com a bateria, né? Então ele vai ler aí nível de tensão, temperatura, corrente, né, de cada um dos módulos de bateria. Ele vai fazer uma leitura completa assim, do banco de baterias, o que vai aumentar a vida útil da bateria, vai entregar aí também uma análise completa ali se tem algum módulo de bateria que possa estar aquecendo, que ele vai reduzir a potência, vai ajustar isso, né, para que a gente tenha uma vida longa da bateria, né? Falando em vida da bateria, a Goodway oferece aí uma garantia de 5 anos, tá? Para as baterias. E são 5 anos de garantia contra defeitos de fábrica, tá? Aquela garantia tradicional, se deu algum defeito, vai ser trocado. E aí todo mundo pergunta, né? Mas quantos ciclos dura essa bateria? Tá? Então, a verdade é que a gente não fala muito em ciclos, tá? A gente fala em tempo de vida, né? Em estado de saúde da bateria, tá? E isso, a Goodway garante que a bateria vai ter uma vida útil de 10 anos, tá? No mínimo. Como é que funciona isso? Tá lá nos termos de garantia que se chegar no 10º ano de vida útil e a bateria não estiver com pelo menos 80% de saúde, né, de capacidade de carga, né, a Goodway vai fazer a substituição dessa bateria em garantia, tá? Então é uma segurança que vocês têm aí de instalar um sistema na casa do cliente e que essa bateria realmente vai ter, independentemente do número de ciclos, a saúde, né, suficiente para durar aí o tempo que for necessário, tá? Isso é um indicador que aparece lá no aplicativo,
para o cliente, inclusive, né, do estado de saúde de bateria. Quem está acostumado com o iPhone já viu isso lá nas opções, né? Aparece lá o estado de saúde do iPhone. Tá? Com certeza aqui a gente vai ter uma vida útil aí de bateria bem mais longa, né, do que de iPhone. Tá? Agora, indo para a instalação de fato, tá? Aqui uma visão da parte inferior do inversor, tá? Aqui a gente está falando de um inversor híbrido trifásico aí de 12 quilowatts, né? Então a gente vai ter aqui as entradas em PPTs, tá? Eu digo que ele é um de 12 porque ele vai ter duas MPPTs com duas entradas cada, né? Quatro entradas ao total. Se fosse o de 18, teriam aqui ah, as três MPPTs, né? Aqui a gente tem a entrada para o módulo de comunicação, módulo de Wi-Fi, né? E aqui a entrada do cabo de comunicação para o medidor inteligente. Tá? Vai vir um cabinho de rede lá do medidor inteligente, vai conectar aqui. Aqui são as conexões aqui para, se precisar alguma conexão de voltado aí para, enfim, medição serial, às vezes tem algum outro módulo de comunicação da Good para Zero Grid, né? Como o SEC 1000, por exemplo. A comunicação vai ser através dessa porta, tá? Aqui, ó, são os dois terminais para a entrada da bateria, tá? Então, a bateria ela vai ter esse inversor de 12 vai ter uma entrada apenas e o inversor de 18 quilowatts vai ter duas entradas, né, para dois bancos de bateria. Cada banco a gente pode botar aí até 8 torres, né? Por isso são as 16, né? O de 12 aceita uma entrada, então seriam 8 baterias. O de 18 quilowatts seriam duas entradas e aceita então 16 baterias. E aqui do lado tem aqui os dois conectores aqui para o BMS, né? O BMS é o módulo de controle, né, de bateria, aquele módulo que fica em cima. E aqui no set, né, tá uma tampa, né, que vem na caixa aqui com essa tampa de proteção, mas é o conector das saídas CA, tá? Então aqui a gente detalha um pouco mais aqui da saída de CA, onde a gente tem aqui na parte frontal, né, as três fases, neutro e aterramento, tá, da saída para backup, tá? E aqui embaixo temos também as três fases, neutro e terra, para a saída on-grid, tá? Então aqui que a gente vai fazer a conexão tanto do backup quanto da rede da concessionária, ok? Das baterias, conforme comentei anteriormente, né, são conectadas ali embaixo, né, os módulos de bateria. E essa conexão aqui na parte do inversor, né, do lado do inversor, ele é feito com um conector tipo CC, tá? Similar aí o conector aí famosinho ali, o famoso MC4, né? É similar, é um pouquinho maior, né? Porque a corrente é um pouco mais alta, tá? Mas é bem parecido. O método de crimpar também é similar, montagem é bem similar. Olhando ele, ele é bem parecido com o MC4, mas não encaixa na entrada do fotovoltaico, tá? Então tem uma diferença ali. Já do lado da bateria, aqui está aquele detalhamento que eu comentei com vocês anteriormente, né? Tem os dois pares aqui de positivo e negativo. Aqui onde a gente tem um positivo e negativo saindo para o inversor, tem aqui já com um tampão, aguardando a expansão aqui de um segundo módulo de bateria, né? No lado esquerdo da bateria vai ter um disjuntor, tá? Para fazer a proteção, né? E também embaixo tem esse cabo preto aqui, esse é o cabo que vai fazer a comunicação da bateria com o inversor, né? Um cabinho de rede que vai junto, inclusive, na caixa da bateria, tá? Té, você quer Quero. Eu ainda abri aqui, levantar aproveitar que uma você ideia está aqui? explicando, mas levantei minha mãozinha aqui. Queria te Bora. fazer duas perguntas, Denis. Uma do Rafael Magossi. O neutro, entrada e saída precisam ser isolados? Precisam, tá? Boa pergunta, tá? Rafael, assim, a saída de backup, tá? Ela vai ter que ter um barramento de neutro exclusivo lá no quadro do cliente, tá? Para não misturar o neutro do backup com o neutro da rede, tá? Então vai ter que ser completamente isolados aí, tá? E mais uma, Denis, do Fernando Orsi aqui. É, desculpa. Existe uma exigência de no mínimo 3 baterias para fazer esse tipo de instalação? Sim, Fernando, são três baterias, porque como elas são ligadas ali em série, são três baterias que vão dar a tensão mínima de entrada do inversor, tá?
A Goodway até fabrica outros inversores menores, tá? Não no Brasil, não é comercializado no Brasil, tá? Que seriam utilizados no mínimo duas baterias, mas aqui não é o caso, né? A gente está falando aqui de inversores com potências maiores, então a gente precisa de tensões maiores. Por isso, três baterias vão dar ali a tensão mínima do inversor. É a mesma coisa com o fotovoltaico, né? Vocês vão precisar lá do número mínimo de módulos para dar a tensão da MPPT. Aqui é bem similar, a gente pode traçar uma analogia aí direta, tá? Eu preciso do mínimo número de módulos de bateria para dar a tensão da entrada de baterias. E, Denis, é possível fazer paralelismo na saída de backup? Boa pergunta também, tá? Este inversor não, tá? Os inversores trifásicos a gente não pode colocar dois inversores trifásicos com a saída de backup deles em paralelo para somar as potências, tá? O que pode ser feito nesse caso é colocar dois inversores na mesma planta, mas cada inversor com um banco de baterias, tá? Eu acho que até eu vou falar disso aqui, né, no próximo slide, né? Aqui é Ah, exatamente isso, então né? fiz a pergunta antes de você mostrar. Não, Vamos não, mas continuar. tudo bem, mostra a atenção do pessoal aí já, né? O que que acontece? No inversor monofásico, tá? Da linha ESG2, por exemplo, a gente consegue somar as saídas de backup dele para aumentar a potência de backup. Nos inversores trifásicos, a gente não pode fazer isso, porque a gente ainda não faz um alinhamento dos fasores, né, do backup de cada um dos inversores. Não tem como fazer um ser o mestre, por exemplo, das fases ali, e os outros seguirem isso, porque cada inversor é gerador de rede, tá? Então, nesse caso aqui está desenhado justamente assim, né? Cada inversor tem o seu banco de baterias, a sua usina fotovoltaica e as suas cargas de backup, as suas cargas prioritárias. Então, eles podem sim estar instalados um do lado do outro. Claro que a parte de on-grid deles, todos vão estar em paralelo, mas a parte de backup vão estar sempre individualizadas, tá? Tanto que tem um outro caso aí que a gente pode sugerir para vocês também, né, que são os sistemas de microrrede, tá? Nesses casos de microrrede, a gente pode unir um inversor híbrido com um inversor on-grid e com gerador a diesel, tá? Todos na saída on-grid. Só que aqui a gente vai ter um controlador externo, tá? Esse é um controlador que até a Goodwin não fabrica, mas ela já homologou um fabricante, né? Se chama Elum, tá? Que fabrica esse tipo de controlador para fazer microrrede, tá? Que pode ou não ter a rede elétrica junto operando para abastecer cargas. Um exemplo clássico dessa aplicação aqui é um abastecimento de energia por um pivô de irrigação, por exemplo. O pivô às vezes fica numa fazenda afastado da rede elétrica, então o pessoal monta lá uma usina fotovoltaica, bota um gerador a diesel só para manter a referência de rede e o próprio inversor on-grid entra para tocar a energia do fotovoltaico para o pivô, tá? Então, nesse caso, eu posso ou não também ter um inversor híbrido trabalhando em microrrede. Traçando um paralelo aqui também da questão da bateria, tá? A gente sempre fala aqui sempre falou até hoje aí de bateria de chumbo ácido, né? Essa bateria estacionária. E ainda tem na mente do pessoal que é uma bateria mais barata, tá? De fato, se for pegar ela individualmente, ela vai ser uma bateria mais barata, tá? Se eu for falar aí de uma unidade dessa bateria de chumbo ácido, a gente vai estar falando em torno de R$ 800 uma bateria dessa, enquanto uma bateria de lítio ferro fosfato é, custa em torno de R$ 3.800, tá? Então, olhando assim friamente, poxa, uma bateria chumbo é mais barata que uma bateria de lítio, tá? Só que se a gente for fazer ali a montagem desse banco de baterias para dar a mesma quantidade energética, a mesma potência de bateria que eu teria numa bateria de lítio fosfato, eu vou chegar à conclusão que ao invés de eu usar três módulos no mínimo para fazer essa torre, né, eu vou gastar 40 baterias de chumbo, tá? Para dar a mesma quantidade de energia, até porque a bateria de lítio eu consigo descarregar ela 100%, tá? Enquanto a bateria de chumbo eu consigo descarregar só 20%, né? Quem já esqueceu o farol do carro ligado sabe muito bem o que eu estou falando, né? Depois que descarrega a bateria uma vez, nunca mais ela volta a funcionar, né? Então, assim, se a gente montar esses bancos e comparar, né, potência com potência, a gente vai chegar à conclusão aqui que eu vou precisar de um investimento aí de em torno de R$ 15.000 para montar um banco de bateria de lítio, tá? Para me entregar uma energia aí
de 9,6 kWh, tá? Enquanto eu vou gastar aí R$ 33.000 para ter a mesma energia, tá? Lembrando que eu vou precisar de muito mais baterias e muito mais quilowatt-hora, porque eu só consigo tirar 20% daquilo ali, tá? E outra coisa, a bateria de lítio, eu comentei antes, né? A gente tem uma vida útil mínima aí esperada de 10 anos, enquanto a gente vai ter na bateria de chumbo uma vida útil aí na faixa de 4 anos, aí, estourando 4 anos, né? Então aqui a gente consegue ver que o custo delas, inicialmente ela pode aparentar ser mais barata, né? Que a chubasca ser mais barata, mas se a gente for colocar isso na mesma balança, né? Comparar laranja com laranja, a gente vai ter um custo aí praticamente o dobro dela. E se for colocar isso em 10 anos, né? Projetar isso para 10 anos, com certeza vai ser muito maior, tá? Agora vamos entrar um pouco aí na parte de configurações, tá? Não vou entrar muito no detalhe aqui, tá? Porque não é tão objetivo aqui, mas eu quero só mostrar aqui alguns, mais é o recurso que a gente tem aqui dentro, tá? Que isso é muito recurso, é muita opção que a gente tem aqui, além do backup, tá? Não é só aquilo de desligar, cair a energia e ter o backup funcionando, tá? Então, tem aqui um primeiro recurso lá, que é o DPS, né? A gente tem como ativar ou desativar o alarme caso um DPS seja ativado, né? O DPS é aquela coisa que vai estar dentro da string box, né? Só que aqui a gente tem ele dentro do inversor. Caso ele seja ativado, a gente pode receber uma informação, receber um alarme, né? Que houve uma descarga atmosférica que ativou o DPS. E a troca desse DPS ela é coberta pela garantia, tá? Então, é só se eu dar a garantia da Goodwin que a gente efetua ali a troca ou da placa do DPS ou, se for o caso, do inversor inteiro, tá? Isso é coberto pela garantia, viu? Tem a segunda opção ali, Battery Wake Up, que se aplica para outras baterias que não têm o disjuntor, né? Mostrei anteriormente ali o disjuntor, tá? E tem também a opção de Shadow Scan, tá? A opção de Shadow Scan é uma opção que a gente tem para otimizar as MPPTs, né? Ele vai fazer quando a gente tem algum sombreamento em parte dos painéis, né? A gente sabe que vai cair toda a geração de todos os painéis, então o Shadow Scan, se ativado, ele vai fazer uma varredura completa da MPPT, né? Da tensão máxima até a tensão mínima, porque às vezes uma tensão mais baixa vai entregar uma potência maior em casos de sombreamento. Então, tá aí a função de Shadow Scan para fazer uma otimização aí do fotovoltaico quando tem algum sombreamento, tá? Aí aqui a gente começa a falar já das funções de backup, tá? Então aqui, de fato, que a gente ativa aqui para ele funcionar como modo de backup, tá? E tem uma opção aqui de First Start, né? Cold Start, tá? Cold Start, o que que é? Se eu coloco esse inversor, por exemplo, numa uma casa de campo, né, afastada que não tem rede elétrica, só tem a bateria, só tem o fotovoltaico, eu posso vir aqui ativar essa opção aqui, né, de self-start, que o inversor ele não vai precisar da rede elétrica para ligar, tá? Simplesmente com a bateria ele já liga. É como se fosse um inversor totalmente off-grid, né? Essa opção aqui que vai transformar ele num inversor off-grid, tá? Aqui a gente tem um Power Limit, que esse Power Limit, talvez por Power Limit vocês não conheçam, mas vão conhecer também pelo nome de Zero Grid, né? O famoso Zero Grid. Esse medidor inteligente que a gente manda junto na caixa, tá? Ele tem essa opção de trabalhar em modo Zero Grid, onde eu posso limitar a potência do inversor por qualquer motivo, né? Então, eu posso limitar ele em zero, né, para exportar 0 kW, então não vai exportar nada para a rede elétrica. Mas se às vezes se a rede tem alguma limitação ali, vamos supor, eu instalei esse inversor aqui lá em São Paulo a, a, a Enel me limitou lá por inversão de fluxo é, a 9 kW, por exemplo, né, de exportação, tá? Então esse inversor de 18 kW, eu vou setar ali o valor de 50%. Então, ele vai gerar energia suficiente para abastecer as minhas cargas e exportar, no máximo, 50% da potência nominal do inversor, né? Então, vai exportar, no máximo, lá os seus 9 kW para a rede, tá? E é assim que funciona o Zero Grid. Então, é exatamente aqui nessa opção que você vai ativar e configurar o Zero Grid no seu inversor, tá? Aqui a gente tem outras opções aqui para o funcionamento da bateria, né? Como, por exemplo,
profundidade de descarga, né? Carga com a rede elétrica, tá? Isso aqui é um detalhe interessante, né? Porque a gente pode carregar energia, carregar a bateria com a rede elétrica em determinadas situações, tá? Por exemplo, faltou energia agora, né? Quase 8 horas da noite, e a energia volta meia-noite, tá? Vamos supor que daqui até a meia-noite eu gastei 50% da minha bateria, tá? Eu não preciso carregar a bateria 100% até durante a noite com a energia da rede, porque eu vou gastar, né, meus créditos para carregar a bateria. É melhor eu carregar durante o dia com fotovoltaico. Mas eu posso deixar ajustado aqui para que a bateria seja carregada com a rede somente um pouco, né? Vamos supor lá dos 50 até os 75%, vamos supor, né, com a energia da rede. Então vai me dar uma autonomia maior, tá? E aí, quando voltar a energia durante o dia, eu termino de carregar ela com a energia dos painéis, tá? Aqui está o controle de carga, tá? Isso é interessante que eu tenho um relé, né, dentro do inversor, que é um contato seco, né? Ele vai fechar ali em determinadas situações, tá? Então ele pode ser utilizado aí para, por exemplo, ah, ligar ou desligar certas cargas em determinados horários, tá? Então eu posso ajustar o horário lá que, vamos supor, de horário X a Y, eu vou estar com esse equipamento desligado para não consumir energia do backup. Então, eu consigo ajustar isso ali. Tá? Claro, vai ser necessário uma contatora externa, né? E eu também consigo, por exemplo, colocar aqui um estado de carga de bateria onde esse relé ele vai fechar, tá? O relézinho vai estar lá com o normal aberto, né? E quando chegado, por exemplo, no nível de bateria crítico, vamos supor aí, sei lá, 15%, tá? Esse relé ele vai ser ativado, tá? E essa ativação desse relé pode ser utilizada para acionar um gerador, por exemplo, tá? E aí, quando esse gerador acionar, ele desconecta o inversor e entra o gerador do barramento. Então, olha que interessante essa opção, né? Se o cliente de vocês aí já tem um gerador, ele pode coexistir junto com o sistema híbrido, né? O sistema híbrido e o sistema de gerador a diesel não se competem, né? Eles até podem trabalhar em consonância, tá? E aqui alguns outros modos de operação que a gente pode ter nesse inversor, tá? Por exemplo, a gente vai ter, bom, modo backup, aquele modo padrão, né? Faltou energia, entra o backup, tá? Mas eu posso utilizar um modo econômico, né? O que que é o modo econômico? Se eu tenho geração do fotovoltaico, o fotovoltaico está abastecendo minhas cargas ali, está tudo certo. Se eu não tenho mais geração do fotovoltaico, eu começo a usar a energia da bateria para abastecer as minhas cargas, para saída de backup quanto para saída on-grid. Tá? Então, todas as cargas do cliente podem ser abastecidas, tá? Pela bateria. Tá? No modo geral, eu posso ajustar faixas horárias para ele trabalhar de um modo ou de outro. Né? O peak shaving é muito interessante para quem tem demanda contratada. Então, se a gente tem uma demanda contratada e ultrapassar aquela faixa de demanda ali, eu vou pagar uma multa, né? E se eu ajustar o inversor para ele trabalhar em peak shaving, ele injeta energia da bateria para a rede elétrica para baixar a demanda, né? Para baixar o pico de demanda, de consumo lá, que não passe da demanda, e com isso eu não vou pagar multa. Tá? Então, mais uma coisa aí para o comercial pensar, né? Para colocar aí no payback, né? Quando for fazer análise de fatura, a gente pode reduzir, inclusive, as multas por demanda dele também. Falando em demanda contratada, eu também consigo ajustar o inversor para que ele exporte a energia da bateria para a rede elétrica no horário da demanda contratada, no horário de ponta, né? Então, olha que interessante isso aqui também, né? Durante o dia eu carrego a bateria com fotovoltaico, tá? No horário ali das 18 às 21, né? Isso pode ser ajustável. Eu vou parar de consumir da rede elétrica, um quilowatt mais caro, e vou usar a energia da bateria para abastecer todas as cargas que estão ali instaladas, tá? Não somente que está no backup, mas também as cargas on-grid. Tá? Isso é bem interessante ali. Inclusive, eu posso até exportar essa energia da bateria nesse horário ali. Isso é nativo do inversor, que ele vai trabalhar junto com aquele medidor inteligente, tá? Então, olha quantas opções que a gente tem aí para trabalhar, né? Além do modo backup, que é o modo tradicional, né?
Todos esses recursos aí vêm junto, né, com o nosso medidor inteligente, que a gente consegue fazer toda essa gestão, né, de onde que a gente está consumindo energia, para onde que vai. Isso é totalmente flexível, eu posso ajustar isso do aplicativo de celular, à distância, né? A única condição é que o inversor esteja de fato conectado no Wi-Fi, né, e cadastrado na plataforma Sims, tá? Bom, aqui mais um exemplo, né, da questão da demanda contratada, que havia comentado antes, né? Sobre dimensionamento, pessoal, eu não vou entrar tanto em detalhes aqui sobre dimensionamento, porque só isso aqui já vai dar todo um webinar bem extenso. Inclusive o Arthur, né, o meu colega, ele fez um webinar que deve estar aí na lista de vídeos do YouTube da Goodwin, tá? Então, recomendo que vocês assistam esse webinar ali do Arthur para entender melhor como é que é o dimensionamento completo, né, do sistema de baterias, mas rapidamente, tá? Em poucos minutos, aqui poucos segundos, a gente pode mostrar que no datasheet da bateria, a gente tem aqui diversas colunas, né? Cada coluna dessa é um banco de baterias que recebe um nome diferente, né, do conjunto, né, de BMS mais baterias, onde aqui a gente tem um conjunto aí de 3 baterias e aqui vai até o 9 módulos de bateria, né? Por torre. Aqui a gente tem aqui a quantidade de armazenamento deles, né? Vai de 9,6 a 28,8 por torre, né? A faixa de tensão, né? O colega ele tinha perguntado, né, da tensão, né? Aqui a gente vê a tensão mínima, né, da bateria de 172 volts. Eu não lembro agora de cabeça a tensão de entrada mínima do inversor, se não me engano, são 140 volts ali, mas não vou entrar em detalhes, eu não lembro de fato aqui, né, o número exato, né? Mas é por isso que a gente tem aqui 3 módulos de bateria no mínimo. E aqui a gente tem a potência nominal da bateria, tá? Se o inversor é de 12, não quer dizer que por ele estar conectado a uma bateria, ele vai entregar 12 quilowatts de backup no momento que estiver funcionando com bateria, tá? Isso vai depender da bateria, isso aqui é um detalhe muito importante, tá? Então, se eu tenho inversor de 12 quilowatts, trifásico 220 volts, para mim entregar os 12 quilowatts no momento de backup, eu vou precisar estar instalado aqui pelo menos 6 módulos de bateria nesse inversor. Se for um de 18, aí eu vou ter que estar aqui pelo menos 9 módulos, aí que vai passar, né? Vai dar 20, tá? Ou, sei lá, de um conjunto ali de 2 torres de 5, 2 torres de 6. Aí vai depender de outros detalhes, que é, por exemplo, quantos quilowatts, né? Quantos quilowatts hora eu preciso para abastecer aquela carga ali naquele determinado tempo. Tá? Porque normalmente o pessoal pergunta assim, mas quanto tempo que a gente usa, qual o tempo de autonomia numa bateria dessa? Aí eu respondo, quanto que tu quer, né? Porque a gente dimensiona o banco de baterias para a aplicação que o cliente precisa. E uma das perguntas mais importantes que vocês vão ter que fazer é quanto tempo você quer que a bateria funcione, né? É 2, 3, 5, 15 horas. A gente monta um banco para abastecer nessas 2, 3, 5, 15 horas, tá? Então a bateria vai abastecer quanto tempo for. E em regra geral, tá? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, um banco aqui de 11 kW, desculpa, de 16 kWh, tá? Se eu for colocar uma carga aqui de, sei lá, 8 kW aqui, por exemplo, vamos arredondar o cálculo, né? Botar uma carga de 8 kW nesse inversor trabalhando em backup, ele vai ter 2 horas de autonomia, tá? Porque vai ser energia utilizável dividido pela potência que a gente vai ter ali, né? 16 dividido por 8, 2 horas de autonomia. É assim que funciona o cálculo, mais ou menos. Mas a gente tem, e pode compartilhar com vocês, uma tabela, né? Uma planilha de dimensionamento de baterias para facilitar isso, né? Onde vocês vão colocar todas as cargas, a planilha vai indicar qual inversor e qual a bateria adequada para essa aplicação, tá? Então, basicamente, a gente vai ter que pensar nesses dados, né? Qual a potência total que eu vou estar utilizando naquela aplicação. Eu vou ter que ver a potência do inversor, tá? Vou ter que ver a potência da bateria, perguntar para o cliente aquela perguntinha, né, da autonomia que ele espera, tá? E aí sim eu vou ter a energia utilizável, né, e o DOD da bateria. Vai ser mais ou menos isso que a gente vai calcular, tá? Até para trazer um exemplo mais real para vocês aqui, a gente tem um sistema aqui que foi instalado no cowork, no condomínio, né, lá em Aquiraz, né, perto de Fortaleza lá.
onde foram instalados ali dois inversores híbridos, tá? Sendo um com dois bancos de bateria e outro está ali esperando ainda uma expansão que vai ter futuro, mas já está funcionando somente on-grid hoje, né? Não está com nenhuma carga de backup, está sem bateria. Mas basicamente, né, a gente fez um levantamento de cargas que deu lá em torno de 11,5 quilowatts. Tem dois cinemas, servidor de internet, ar-condicionado, iluminação, né? Nesse caso foi inversor 380, porque até então a gente não tinha, né, na época, o inversor 220, até porque aqui também é 380, atenção, né? E foi escolhido aqui um banco de baterias aqui de duas unidades, né? Duas torres de 5 módulos cada, entregando aí em torno de 32,8 kWh. Isso vai dar aí aproximadamente 2 horas e pouquinho aí de autonomia, tá? Aqui a gente tem até o diagrama elétrico dessa aplicação, tá? Aqui tá pequenininho na apresentação, tá? Mas dá para mais ou menos ver aqui em blocos, né? Que a gente tem aqui o fotovoltaico ligado no inversor que está lá esperando a ampliação, né? Então o inversor é um grid que entra lá no barramento, vai lá, exporta energia. E aqui a gente tem o inversor ah, funcionando já com baterias, né? Então tem o fotovoltaico ligado nele, tem os dois bancos de bateria ligados no inversor, eh, tem a saída on-grid dele ligado aqui na rede, junto, né, no mesmo barramento do outro inversor, tá? E aqui, até respondendo, ilustrando, né, a resposta que eu tinha dado sobre o neutro do backup, né? Aqui está saindo aqui as três fases terra e neutro, né, da parte de backup, abastecendo um CD exclusivo só para backups, tá? Então aqui tem todos os disjuntores, os diversos circuitos que são destinados às cargas críticas, tá? E é assim que é feita a divisão, tá? Bem fácil, bem em blocos assim, então não tem muita. Na parte de projeto aqui não vai diferenciar muita coisa não do sistema on-grid. A diferença que vai ser é que vai ter um segundo CD com cargas exclusivas ali, tá? Inclusive sobre a homologação de projetos, tá? A gente tem lá uma pasta que a gente pode compartilhar com vocês, uma pasta pública com todos os arquivos lá de datasheets, certificados, manuais, arquivos OND, tá? Uma pasta bastante completa lá para dar todo o suporte que vocês precisam aí para fazer a homologação, tá? Esses inversores todos também já têm metro, tem as baterias também têm metro, estão homologados como inversores on-grid com baterias, tá? Então tá tudo tranquilo, já tem inversores homologados inclusive, tá? Não vai ser novidade para as concessionárias também não, tá? Aqui a gente tem até um gráfico, né, ilustrando a aplicação lá no condomínio, e aqui ele está trabalhando em modo econômico. Olha que interessante que é aqui, ó, ali vai ter durante o dia o fotovoltaico, né, que é o azul aqui, está carregando a bateria, que a bateria, o estado de carga dela aqui está essa linha verde, né? E aí durante a noite, que está aqui, ó, essa a bateria ela vai sendo consumida, né, para abastecer as cargas. Então aqui essa carga, essa linha laranja aqui, ela não mostra consumo da rede, porque ela está consumindo da bateria, né? Por isso que a bateria vai baixando aqui o nível, né, ao longo da noite, né? Só vai carregar com o fotovoltaico de fato aqui, tá? Muito bem, pessoal. Só para finalizar, então, alguns últimos recados ali, antes da Andrea colocar ali algumas perguntas e algumas enquetes, tá? Só queria lembrar para vocês que semana que vem a gente vai estar trazendo para vocês o programa de treinamento chamado Google Plus, tá? Segunda, terça e quarta da semana que vem, a gente vai estar levando para vocês aí um conteúdo bem mais abrangente, tá? Sobre instalação, boas práticas, sistema de monitoramento, tá? As inscrições já estão abertas lá no site da Goodwin, tá? Então pode entrar lá, inscrição gratuita, né? E essa garantia, esse programa de treinamento, ele vai dar 5 anos de garantia adicional, tá? Para esses inversores on-grid trifásicos, híbridos trifásicos, tá? Acima de 10 quilowatts, tá? Então aqui está uma grande vantagem aqui para quem faz esse programa Goodwin Plus. Além de todo o conhecimento, vai ter ainda mais 5 anos agregados, né? Nesse nesses sistemas híbridos trifásicos com mais de 10 quilowatts, certo? Aqui, então, a gente tem algumas imagens, né, de sistemas instalados, né, sistemas reais, né? Esse aqui é um sistema instalado
por um parceiro nosso lá do Ceará, lá em Taiba, né? Uma praia lá num resort de luxo, né? Então esse inversor com esse banco de baterias está abastecendo todos os bancos, desculpa, todos os é, ar-condicionados dos quartos, tá? Então vocês sabem que se quer passar alguns dias de férias, a última coisa que você vai querer fazer é dormir no calor, né? Então, a primeira coisa que ele priorizou lá como backup foi, de fato, colocar os backups, abastecer os ar-condicionados das cabanas ali, e é um sucesso, né? Ela até vende isso, né, como a única pousada com sistema de backup com baterias, né? Ninguém tem gerador lá fazendo barulho nessa pousada, né? Aqui de novo aquela imagem, né, lá do Ceará, né? E aqui a lembrança para vocês aí de aonde que teremos esse inversor, tá? Pessoal, esse inversor, ele está chegando no Brasil, tá? Ele ainda não está nas prateleiras, a gente está fazendo esse webinar aqui realmente de lançamento do produto, tá? Mas ele já está sendo comercializado em pré-vendas, tá? Então, vocês entrarem em contato com a Aldo, entrarem em contato com a Sofast, vocês vão ter uma cotação já, vocês vão poder, inclusive, fechar pedido, tá? Já sei, inclusive, de alguns parceiros aí que já fecharam o pedido. Assim que chegar, deve chegar aí no final de julho, na prateleira, vocês vão estar recebendo esse inversor. Mas vocês também podem acessar aqui esse QR Code para entrar em contato conosco aqui, tá? Para preencher uma planilha aí de interesse. A gente vai entrar em contato com vocês também, né? Caso vocês preencham ali, para fazer a cotação, tá? Desses inversores, tá? E lembrando, né, que a gente vai ter, já finalizando a nossa apresentação, né? Já estamos quase estourando o nosso tempo em 2 minutos aí, né, André? A gente quer lembrar vocês aí que dia 29 de julho, também, às mesmas 19 horas, a gente vai estar fazendo um outro webinar, né, falando sobre erros em instalações de inversores, tá? Sistemas aí que foram instalados com algum problema, a gente vai ajudar aí a identificar esses erros e vai ajudar também a solucionar isso, tá? Você pode fazer inscrição também através do QR Code para esse treinamento que vai ter dia 29 de julho, às 19 horas, né, André? Então, Exatamente, Denis. Estava fechado meu microfone, que eu temos aí um webinar no próximo. E não, para terminar, sem deixar de fazer pergunta aqui para vocês, compartilhando aqui com o Denis, o Fernando perguntou aqui, Denis, em um sistema de 18 kW, 220, qual seria o tempo de carregamento da bateria nessa configuração de 3 baterias? bom, 3 baterias, vamos voltar aqui no datasheet. Ó, 3 baterias, ela tem lá 6,7 kW de potência, tá? Então, ela pode ser carregada nessa velocidade, tá? Com uma potência de 6,7. Se a bateria tem 9,6 kW, é bem fácil, já a gente dividir ali, pegar a calculadora aqui, ó, vai ser os 9,6 dividido por 6,7, tá? Vai carregar aí aproximadamente 1 hora e meia. Perfeito. E mais uma pergunta aqui para todo mundo. O sistema pode ser instalado para funcionar off-grid durante 24 horas? O João Mesquita pergunta. Pode sim, João, tá? Aqui só tem que prestar atenção no detalhe, tá? Nesse caso, as cargas vão estar totalmente dependentes do fotovoltaico. Então, o que vai reger todo o sistema aqui é quantos painéis você vai colocar, tá? Porque essa energia dos painéis ela vai ter que ser necessária para carregar a bateria durante o dia e abastecer as cargas durante o dia, né? Porque imagina que durante o dia os painéis vão estar fornecendo energia para a bateria carregar, né? Para abastecer aquelas cargas que você tem durante o dia e de noite a bateria vai descarregar, né? Então, esse dimensionamento do fotovoltaico ali tem que ser feito levando em consideração isso e levando em consideração que daqui a pouco vai passar aí uma semana de chuva com uma irradiação menor, né? Então, tem que ser observado esse detalhe. Mas sim, o inversor pode, ele é tecnicamente capaz de funcionar totalmente sem rede elétrica.